Olá, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai conversar sobre a noite em que Allan Kardec foi a uma ópera com um médium vidente. No Livro dos Médiuns, publicação de 1861, a qual é, até hoje, uma das principais referências sobre o tema, uma obra que dá toda uma metodologia para quem quer ter comunicações sérias, produtivas com o mundo espiritual. Kardec ali descreve todos os tipos de mediunidade, enfim, uma obra muito rica. Entre o item 100 e 169 de O Livro dos Médiuns, encontraremos explicações sobre a mediunidade de vidência. Segundo o Livro dos Médiuns, a mediunidade de vidência é aquela que dá ao médium a faculdade de ver os espíritos. E como toda mediunidade, ela é orgânica, depende da constituição física do médium. Para que um espírito se faça visível, é preciso também que haja uma afinidade fluídica entre médium e espírito. E nem sempre esta aparição é permitida, porque se passássemos a ver os espíritos ao nosso redor, se todo espírito conseguisse se fazer visível a hora que quisesse, convenhamos, isso poderia gerar uma séria perturbação. Kardec explica que o médium vidente enxerga com os olhos da alma e não com os do corpo, por isso que muitas vezes continua enxergando até com os olhos fechados. No item 168, ele diferencia as aparições espontâneas, que pode acontecer com qualquer pessoa, é muito comum pessoas no leito de morte começarem a enxergar parentes já desencarnados, justamente porque os laços do corpo físico com o corpo espiritual já estão mais tênues, facilitando esta visão. Então Kardec difere as aparições espontâneas daqueles médiuns que realmente têm a faculdade de vidência, porque conseguem exercê-la mais frequentemente, de forma regular. Alguns conseguem enxergar minúcias, a fisionomia, os gestos, toda a população espiritual de um determinado ambiente. E aí, no item 169, Allan Kardec nos dá esse presente. Com seu espírito de cientista, ele resolve fazer uma pesquisa de campo e vai a um espetáculo, a uma ópera, com um bom médium vidente, nas suas palavras. Eles escolhem a ópera Oberyn, que tinha estreado em Londres uns 30 anos antes, em 1826, ano inclusive em que desencarnou o autor dessa ópera, compositor alemão Karl Weber. E Kardec escolheu uma ópera muito romântica. Oberyn conta a história do rei dos elfos, que é o Oberyn, e que ele briga com a rainha das fadas, Titânia. E para ser perdoado, ele precisa encontrar um casal de namorados cujo amor suplante todos os obstáculos à paixão. E aí, Oberyn acaba conseguindo unir um cruzado a uma princesa muçulmana e se reconcilia com Titânia, a rainha das fadas. Que bonito. Então Kardec vai a este espetáculo acompanhado desse médium que ia descrevendo o que estava vendo com a sua mediunidade. Kardec inicia descrevendo o ambiente, dizendo que vários lugares vazios estavam ocupados por espíritos. Eu sei que você vai lembrar disso da próxima vez que você for ao cinema. Aliás, que saudade de ir no cinema. Outros espíritos apenas se aproximavam dos espectadores, como se lhes escutassem a conversação. Havia espíritos no palco. Alguns pareciam estar brincando, imitando os intérpretes, os músicos. Outros pareciam uma atitude mais reservada, como se estivessem os inspirando, os auxiliando. Um desses espíritos estava sempre junto de uma das principais cantoras, e Kardec teve a ideia de, terminado um dos atos, evocá-lo. E houve uma comunicação que não fica muito clara no texto se foi, provavelmente foi o próprio médium vidente que conseguia se comunicar com o espírito de alguma forma.
telepaticamente ou também conseguia os ouvir. Isso não fica muito claro no texto, mas houve essa comunicação. E esse espírito que estava acompanhando uma das principais cantoras disse que não era o que eles estavam pensando. Ele era o espírito protetor e estava auxiliando na missão que ela tinha. E aí ele pede licença porque precisava ir assessorá-la no camarim, porque ela já teria que entrar. Ou seja, era um espírito que estava realmente ali acompanhando aquela artista naquele momento. E aí, Kardec tem uma ideia genial. Ele resolve evocar, entre um ato e outro da ópera, o autor, Karl Wieber, que se manifesta. E Kardec faz uma pergunta até óbvia. Perguntou se ele estava gostando da execução desse seu trabalho. E Karl Wieber responde: está meio sem inspiração, eles cantam, eis tudo. E Karl Wieber, o espírito, autor da ópera, evocado por Kardec, diz que iria tentar dar um pouco mais de ânimo aos intérpretes. Na verdade, ele usa a expressão fogo sagrado. Dali a instantes, o médium vidente relata que via o espírito Karl Wieber pairando por cima dos musicistas e intérpretes e emanava um fluido para todos eles. E Kardec aponta que houve um sensível aumento na intensidade com que eles performavam a sua arte. No item seguinte, 170, Kardec já descreve uma outra ocasião em que ele foi num outro espetáculo teatral com outro médium, e conversando com um espírito espectador, este quis provar para Kardec que conseguia influenciar as pessoas, e disse a ele que atentasse para duas senhoras que estavam no camarote, que pareciam atentas ao espetáculo. O espírito foi até elas, na descrição de Kardec, pareceu soprar-lhes algo aos ouvidos. Elas imediatamente se entreolharam e deixaram o local. E o espírito ainda fez um gesto cômico para Kardec, como a comemorar que tinha exercido a influência imediata sobre aquelas senhoras. Isso nos faz lembrar também da pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, na qual a espiritualidade superior nos ensina que os espíritos exercem uma influência muito grande em nossas vidas e que, frequentemente, são eles que nos dirigem. Na pergunta 457, a espiritualidade já nos ensina que estamos sempre rodeados de espíritos, mas eles só se ocupam do que se interessam. Portanto, se queremos saber a natureza das nossas companhias espirituais, basta analisarmos com honestidade o tipo de vida que estamos levando. Gente, muito obrigado por terem ficado comigo até aqui, por terem ficado em minha companhia. Espero que tenham gostado dessa história que eu selecionei para a gente conversar essa semana. Se ficaram curiosos, deem uma olhada nesse capítulo do Livro dos Médiuns, é muito interessante. Peço que me ajudem, se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem se gostaram da história de hoje. E até o vídeo da semana que vem. Tchau, pessoal!